Olá, está no ar mais uma edição do Empreender no Campo. Seja muito bem-vindo. O programa para quem enxerga as potencialidades do meio rural e deseja investir no próprio negócio. E quem está conosco hoje é o José Padilha, que é sommelier. Esta semana vamos falar sobre a Dona Maria Cervejaria. O empreendimento foi criado de maneira espontânea, quando a família do Aninho passou a produzir cerveja artesanal para o consumo próprio. Amigos gostaram da ideia e assim nasceu a cervejaria, que tem como diferencial a fabricação de uma bebida que aproveita insumos regionais como a manga e a graviola. Vamos conhecer. Sou Aninho Mukundramo Irachante, hoje tenho 60 anos, sou mestre cervejeiro e sou professor também. Esse empreendimento ele acontece num sítio que eu já tenho há mais de 20 anos, moro nele. Eu sou descendente de indianos com moçambicanos. E nesse sítio a gente produz algumas coisas. E a minha mãe, que veio do exterior, de Moçambique, me visitar, ele viu as frutas que a gente produzia aqui e sugeriu naquela época que a gente poderia aproveitar essas frutas fazendo alguma coisa de bebidas mais tradicionais, como era comum na África e na Índia. E começamos fazendo aqui, por incrível que pareça, aguardente de manga, porque nós temos bastante manga aqui. Por isso a homenagem que fazemos à Dona Maria, porque é ela que começou com a ideia de a gente produzir alguma coisa. E nós, no sítio, recebemos muitos amigos, sempre recebemos amigos. E cada um trazia a sua própria bebida, sua própria comida, porque o sítio é muito bem localizado, perto da cidade, perto de Brasília. E nós sentíamos a dificuldade de oferecer para esses nossos amigos bebidas e comidas mais saudáveis. Eu sou casado com uma senhora chamada Rosângela, que é sócia do empreendimento. Ela é designer de interiores e é muito mais preocupada com a questão da alimentação saudável e tal. Aliás, nós viemos para o sítio, em parte, buscando produzir parte dos alimentos que a gente consome e tal. E por causa disso, então, foi gestando a ideia de produzirmos alguma coisa sustentável também para receber os amigos que aqui vinham. E aguardente, essa aguardente tradicional com fermentação natural, era uma boa saída, mas convenhamos, a aguardente é muito boa, até hoje nós produzimos ela para degustação, mas não faz uma festa longa e tal nos paladares nossos. E daí surgiu a ideia de a gente fazer a cerveja artesanal, mais saudável e tal. Isso já há 6, 7 anos atrás. Como a maior parte dos empreendimentos rurais e familiares, surgiu um pouco não muito planejado. Como eu disse, começamos a produzir um pouco de cerveja em escala muito pequena para atender os amigos. Ocorre que caiu no gosto das pessoas que iam provando essa cerveja. Nós produzíamos em panelas pequenas de 20, 30 litros no começo, é um sistema bem rudimentar, e quando ganhou o gosto dos amigos que vinham, começavam a levar as cervejas para casa, resolvemos aumentar um pouco a quantidade dessa cerveja e passamos a produzir em panelas maiores, de 60 e de 100 litros. Ampliou-se o circuito das pessoas, o círculo das pessoas que consumiam a cerveja e sentimos a necessidade de crescer. Então foi um pouco espontâneo. Nessa época eu sou assistido aqui na propriedade pela Emater, porque além desse empreendimento, muito antes dele, eu crio alguns animais aqui, carneiros, perus, gansos, etc. E a Emater me assistia com isso. Aí na conversa com a Emater, manifestei essa vontade de tentar ampliar essa iniciativa da cerveja. Eles abraçaram a ideia, junto com o Sebrae, aí é que nos ajudaram a formatar um pouco o negócio. No começo eu produzia em torno de 500 litros, mais ou menos, por mês, para atender esses amigos nossos, mas não podíamos comercializar porque a legislação não permite comercializar a cerveja não registrada. E com esse apoio da Emater e do Sebrae, conseguimos uma entrada, um financiamento interessante do Fundo de Desenvolvimento Rural, do FDR,
da Secretaria da Agricultura aqui do Distrito Federal. Aí montamos a fábrica, né, que nos permitiu produzir e nos permitiu registrar os produtos dentro do Ministério da Agricultura e Abastecimento, né, que é um registro que é necessário para as bebidas chamado de mapa, né. Aí obtivemos esse mapa, fomos a primeira cervejaria ainda com um ambiente mais caseiro e fundamentalmente artesanal a obter esse registro. A primeira e a única no Distrito Federal, de fato, né? E aí sim começamos a produzir para comercializar e pulamos desses 500 litros, atravessamos a pandemia. Hoje estamos produzindo em torno de 6.000 litros mês. Nós trabalhamos com uma diversidade de produtos hoje e oferecemos experiências diferentes, né? Como somos uma fábrica, fundamentalmente a nossa atividade é a produção de chopes e cervejas, que nós envasamos nos barris e distribuímos para vários pontos de venda. E também produzimos cervejas engarrafadas, porque nos pontos de venda alguns não vendem chopp, vendem as cervejas. Então nós temos essa linha de produtos de chopp e de cervejas engarrafadas para atender vários públicos diferentes e várias instituições que nos procuram. Nós distribuímos hoje para o Distrito Federal, para o Goiás, por exemplo, e 2 pontos no estado de São Paulo. E esses produtos nos permitem entrar nesse mercado. A segunda linha que a gente desenvolveu foi uma harmonização das cervejas direto para o cliente. Isso teve uma aceitação muito grande. Então montamos um cardápio com a possibilidade da pessoa degustar a cerveja e harmonizar com algum tipo de consumo alimentar, aí, sempre buscando ser saudável, harmônico com os sabores e convívio. E acho que esse elemento foi interessante, né? E a incorporação de produtos do Cerrado também foi acontecendo paulatinamente, né? No começo nós trabalhamos com um e depois vimos que poderia dar certo e começamos a incorporar outras alternativas também. Então acho que isso nos ajuda bastante. Nós somos uma micro cervejaria e trabalhamos nossos produtos, para você ter uma ideia, em 10 a 12 rótulos diferentes. Desses 12 rótulos que nós temos hoje aprovados pelo MAPA e que produzimos, nem todos eles estão disponíveis o ano todo, exatamente porque nós produzimos e nos adequamos um pouco à demanda, que seja por causa da temperatura, do clima, da época do ano. Então tem produtos com características que atendem melhor o período de inverno, como é o caso, por exemplo, da nossa cerveja preta Stout, que por sinal é uma cerveja premiada, medalha de prata no Centro-Oeste. Ela atende muito no período frio. No período mais quente também temos umas cervejas específicas desse período, como é o caso, por exemplo, da nossa Catarina Sour de Graviola, que é bastante refrescante, da nossa Blonde Ale de Capim Santo, que ela atende no período quente, ou a nossa Witbier, que é uma cerveja de coentro e laranja para tomar aos goles à beira da praia ou à beira da piscina. Então nós vamos trabalhando os nossos 12 rótulos com base na característica da cerveja e do período do ano. E tem algumas que são sazonais, que saem porque, como utilizamos produtos do Cerrado, dependemos muito da disponibilidade desses produtos. Então, por exemplo, nós temos uma Saison com pimenta rosa, que é uma cerveja muito procurada, muito interessante, mas que não dá para produzir o ano todo, porque nós não temos disponibilidade da pimenta rosa fresca o ano todo. Então vamos trabalhando a característica do produto com o período do ano. Sobre os produtos especialmente, precisa dizer que nós estamos num momento de grande crescimento das cervejas artesanais. Mas, ao mesmo tempo, o grande público brasileiro não conhece as cervejas especiais, as cervejas artesanais. Por longo tempo no Brasil, e consumimos majoritariamente as cervejas comerciais daquelas marcas mais tradicionais. Então, nós temos um desafio de chegar com produtos novos, nós do segmento artesanal. Então, o que nós fazemos aqui para responder objetivamente a pergunta de como é que nós abordamos o público? Sabendo disso,
nós tentamos oferecer ao público cervejas que sejam palatáveis, que ele consiga rapidamente transitar do paladar dele, das cervejas comuns, para esse mundo maravilhoso, mundo diversificado das cervejas artesanais. Isso você tem mecanismos, tem técnicas, tem artimanhas para utilizar. Porque as cervejas artesanais você tem elas de sabores diferentes, de texturas diferentes, de amargores diferentes. Se uma pessoa está acostumada a sempre beber uma cerveja leve, de baixo amargor, e você iniciar ela com uma cerveja muito agressiva, de alto teor alcoólico, a experiência não vai ser muito boa. Então nós tentamos fazer uma transição para que a pessoa possa harmonizar aquela cerveja com alguma comida e com seu paladar, e ir aprofundando, evoluindo e crescendo na sua experiência de degustação. A outra parte da questão da empresa, empreender no Brasil é sempre um desafio muito grande, né? Exige um pouco de coragem e dedicação. Então, para nós sairmos de zero e montar uma cervejaria, não foi muito fácil, não foi muito tranquilo. A cerveja artesanal, ela exige equipamentos que são de alto investimento, muito caros. Todos os equipamentos cervejeiros são equipamentos muito caros. Nós tivemos que ter uma espécie de atrevimento, no bom sentido, e contamos com parceiros, buscamos financiamento público para a gente poder conseguir montar o estabelecimento. O FDR, o Fundo de Desenvolvimento Rural, que é um banco que atende muitos empreendimentos agrícolas e rurais principalmente, abraçou a nossa causa por sermos uma cervejaria rural e nos auxiliou no começo para montarmos essa estrutura que a gente teve. E o desafio, ele continua, ele não para, né? Porque como se trata de uma cervejaria pequena, um empreendimento familiar, é um desafio diário do envolvimento, né, de todo dia. Então não é fácil empreender nessas circunstâncias. Beer Garden, que é literalmente um jardim de cerveja, na verdade é um espaço aberto onde as pessoas podem degustar cerveja, foi uma ideia que surgiu um pouco compelido, como eu disse anteriormente, por causa de toda a situação da pandemia que nós vivenciamos. Mas também já existem outras experiências no Brasil e no mundo de cervejarias, especialmente cervejarias pequenas, que mantêm esse espaço de degustação muito próximo de onde é produzido. O público gosta disso, de ver onde é produzido, como é produzido o seu produto e consumi-lo fresco no local. Dá a sensação de que você está consumindo um produto mais natural, um produto mais genuíno. Então nós aliamos essas experiências que existem no mundo com o fato de que na nossa propriedade nós temos um espaço de sobra para montar esse mecanismo, né? E isso foi uma grande sacada para a gente, uma grande contribuição no nosso faturamento, porque o melhor dos mundos é você produzir o seu produto e fazer venda direta ao consumidor. Isso reduz o atravessador, reduz a possibilidade de distribuir uma parte do ganho com revendedores, reduz também a sua logística. Então, como o Beer Garden funciona colado à fábrica, eu não tenho logística de entrega, de transporte, tudo acontece. Então, isso com certeza nos ajudou a melhorar o faturamento pela venda direta ao público, que a gente consegue ganhos maiores, como pela redução da logística, que a gente não precisa se deslocar com produto para entregas a terceiros. Os insumos cervejeiros, eles são relativamente limitados. Nós estamos falando em insumos fundamentais de cerveja, que é o caso dos maltes, do lúpulo, dos fermentos. E esses são produtos certificados, produzidos com alto controle de produção, e muitos deles são importados, né? E nós escolhemos os insumos com base no tipo de cerveja que queremos produzir. A grande vantagem da cerveja, eu costumo brincar sem nenhum demérito às outras bebidas, comparado, por exemplo, com o vinho, que eu aprecio bastante também, é o fato de que você estabelece anteriormente, na cerveja você define anteriormente que tipo de produto você quer. Se eu quero uma cerveja mais amarga, uma cerveja mais leve, uma cerveja clara ou escura, eu defino isso na construção da minha receita.
vou atrás de insumos para comprar insumos que me permitam chegar àquele resultado. Diferente do vinho, que depende muito das intempéries, da natureza, do tempo, em que você se surpreende em grande medida com o resultado por causa das mudanças do tempo. Na cerveja, não. Eu consigo estabelecer anteriormente a cerveja que eu quero fazer, o tipo de cerveja que eu quero, e aí eu vou fazer o processo de escolha de insumo com base no resultado final que eu quero obter. É uma luta diária a manutenção de um preço justo, principalmente para empreendimentos pequenos, né? É verdade, como nós produzimos em uma escala pequena, tendemos a ter preços um pouquinho mais altos. Nós tentamos mitigar isso como simplificar alguns processos produtivos também, né? E isso ajuda muito, né? Algum nível de automação também para ajudar. Mas nós enfrentamos essa questão dos preços mais altos por um outro viés. Mostrar ao cliente que ele está pagando um pouco mais caro nominalmente naquele produto, mas ele tem ganhos relativamente maiores, que é o fato dele estar bebendo mais saudável, de ter experiências sensoriais melhores. Isso pode retirar ele a possibilidade de um gasto com saúde posteriormente, ou reduzir a quantidade do que ele bebe, porque ele bebe melhor, que é o nosso lema. Beba local, beba melhor, porque aí você tende a beber menos. A ideia é você retirar a ideia da embriaguez para uma ideia de degustação, e com isso ele pode pagar um preço mais alto porque ele tem uma experiência sensorial. Então, a nossa forma de enfrentar o fato de que não conseguimos grande escala e baixar preço é mostrar as vantagens de consumir melhor, de consumir com mais qualidade, consumir quantidades menores e com preço um pouquinho mais elevado. E apresentar rótulos de cervejas de qualidade também. Então, a estrutura física hoje ela não deixa nada a desejar as grandes fábricas, só que numa escala menor. Hoje nós temos um galpão grande, né? Onde funciona a cervejaria, que atende todos os requisitos da legislação. Temos equipamentos que são de última geração, tanques, cozinha de inox, autorrefrigerados, pressurizados, que são os mesmos que são utilizados nos outros estabelecimentos de produção, também por exigência legal. É claro que os tanques de fermentação tem tanque desde 50, 60 litros até 60, 100 mil litros, né? Os nossos tanques hoje são intermediários de 500, 600 e de 1000 litros de fermentação. Então nós temos alguns tanques de 500, alguns de 600 e alguns de 1000 litros, com uma cozinha semi-automatizada de produção e processos produtivos que já são quase que automáticos, semi-automáticos, né? Câmaras frias para manutenção dos produtos prontos, tanto para a conservação ao longo do tempo para as entregas externas, quanto para a conservação daquelas de consumo local. Então é uma estrutura de uma fábrica que não deixa a desejar a qualquer fábrica, bem estruturada, com equipamentos modernos, recentes. Temos contratos de manutenção com os fabricantes desses equipamentos, quando dão problemas que eles vêm para nos atender. O empreendedor, ele mata um leão por dia, né? Eu tenho algumas dificuldades. A primeira grande dificuldade que eu enfrento, e não é exclusividade minha, é mão de obra. Mão de obra especializada, mão de obra capaz, mão de obra especializada, que possa auxiliar e com isso reduzir aos poucos a sua condição de operação e passar a pensar estrategicamente, né? Ou você tem que ir formando ao longo do tempo e conseguir mecanismos de estabilizar essa mão de obra, né? Ou você acaba virando operacional. Não é uma exclusividade minha, mas é uma dificuldade do nosso segmento, porque nós não temos grandes profissionais formados no segmento de cerveja disponíveis no mercado. Esse é o primeiro. O segundo, a maior parte das matérias-primas para fazer cerveja ainda são importadas no Brasil. E essa importação ela sofre
com oscilações do mercado externo, sofre com guerras, por exemplo, agora na Ucrânia. A Ucrânia e a Rússia são produtores de malte, por exemplo, e oscila muito a produção, o preço dos insumos oscila bastante. Como não temos produção doméstica, tende a ser um pouquinho mais caro e você não consegue baratear com alternativas locais, né? Já há alguns lampejos de produção nacional, mas ainda não são suficientes. O terceiro grande desafio é o próprio mercado, né? O mercado ele não é fiel, o seu cliente ele não é fiel. A fidelização do cliente ele é constante, é diuturno. Você pode ter o melhor produto do mercado, isso não necessariamente garante a fidelidade, o retorno do seu cliente. Então tem que agregar uma série de coisas. Um bom atendimento, né? Ele conta às vezes muito mais do que só um bom produto, né? O bom produto é importante, mas o atendimento, o espaço do atendimento, os diferenciais que eu falei, tudo isso é um desafio de manter num padrão constante. E, por fim, uma inovação permanente, né? Você tem que apresentar ao seu cliente um elemento tradicional de continuidade que dá a sua identidade, é verdade, mas, por outro lado, você tem que apresentar ao seu cliente alguma coisa de novidade, alguma coisa de diferencial, que ele encontre motivos para retornar continuamente, para te procurar continuamente, que ele encontre vantagens no consumo do seu produto em relação aos outros. Então são desafios de toda a natureza e esses são os principais hoje. A nossa ideia é crescer 1,8 da nossa produção atual até 2025 para atingir em torno de 10 mil litros mês, que eu acho que é o nosso voo cruzeiro, né? Para o que a gente pretende, que tem como ambição de negócio. É um ponto estável de a gente trabalhar um negócio que nos dê felicidade, nos permita um tempo de lazer, de curtir a família, de viajar, de crescer como pessoa e ao mesmo tempo um empreendimento que seja lucrativo, estável e contínuo. Então esses são os nossos planos. Como é que nós chegamos até lá? Continuando apostando na qualidade, produtos de valor agregado e produtos originais nossos com adesão específica para o consumo local, o consumo consciente e um consumo saudável. Gente, essa iniciativa de fazer cerveja e aproveitando insumos com a manga e a graviola é fantástica. E a seguir, o Aninho vai mostrar pra gente como funciona a fábrica e a Beer Garden, um ambiente criado para os clientes degustarem as bebidas produzidas na propriedade da família do Aninho. O programa Empreender no Campo volta já já. De volta com o Empreender no Campo aqui na tela do canal Empreender. Hoje estamos conhecendo a Dona Maria Cervejaria, uma empresa familiar que produz uma cerveja artesanal e diferenciada. Além disso, a propriedade onde fica a fábrica também oferece um espaço exclusivo para a degustação das bebidas produzidas no local. Vamos conferir. O nosso empreendimento aqui, a Cervejaria Dona Maria, funciona em dois segmentos diferentes. Um é o segmento de atendimento ao público, que é o Beer Garden, aqui onde nós estamos, né? Que vem um público para degustar aos finais de semana e nos eventos. Eu vou falar desse espaço daqui a pouquinho. E o outro segmento é aquele que está aqui à minha atrás, que é a parte da fabricação das cervejas, que eu vou explicar para vocês como é que funciona, onde acontece a mágica da produção de uma cerveja de qualidade. Venham comigo. E aqui é a nossa cervejaria, então, onde acontece a mágica, onde a gente produz as nossas cervejas. Tá? Essa é uma cervejaria de porte médio, pequeno, e nós aqui produzimos mais de 6 mil litros de cerveja mês, né? A cerveja, essencialmente, é uma bebida fermentada, e com isso a gente utiliza os maltes para produzir todo o processo de gosto e para obter um material que vai ser fermentado. Como é que é esse processo? Eu vou explicar rapidamente para os senhores.
Os grãos que chegam da rua, eles são moídos numa sala de moagem que fica lá à nossa direita, e esses grãos, depois de moídos, eles são trazidos aqui para esse processo de cozimento. Isso é uma cozinha cervejeira industrial, né? O grão ele é colocado nessa primeira panela e segue um processo chamado de mosturação. Esse processo de mosturação, ele vai transformar o grão, vai obter do grão algumas propriedades que eu preciso para a cerveja, como cor, o açúcar que vai fermentar e virar o álcool e a densidade da cerveja. Essa cerveja segue depois para essas outras duas panelas. Aqui eu faço uma filtragem desse mosto e nessa última panela aqui é onde vai ser feito todo o processo de cozimento e de adição dos sabores que a cerveja vai ter, como é o caso do lúpulo ou de outros insumos como nós utilizamos coadjuvantes, como é o caso, por exemplo, do capim santo, da graviola, etc, etc. Esse sistema de produção aqui, ele consiste nessa parte do quente, do cozimento, e ele continua depois na parte fria. A cerveja produzida aqui, o mosto produzido aqui, ele é transferido, resfriado para esses tanques aqui. Esses tanques são chamados de tanques de fermentação e maturação. É aqui onde a cerveja recebe o fermento e com esse fermento vai ser transformado o açúcar obtido do malte, vai ser transformado em álcool e ao mesmo tempo no gás que a cerveja tem. Então a gente não adiciona o álcool, ele é obtido nesse processo de fermentação. Cada um desses tanques aqui tem duas coisas que eu tenho que controlar. Eu controlo primeiro a pressão e a temperatura aqui, que vai ser obtida à medida que a fermentação e a maturação acontece. Essa é a temperatura que está essa cerveja e aqui nesse relógio eu acompanho a pressão que a cerveja vai ter no tanque. Cada cerveja tem uma pressão específica e uma temperatura que eu vou organizando à medida que chegam os estágios de maturação. Uma vez pronta a cerveja, aqui este processo leva mais ou menos uma semana para ela terminar de fermentar, mais umas 2 semanas de processo de maturação. Uma vez pronta a cerveja como essa, eu posso fazer duas coisas. Eu posso servir e degustar direto do tanque, que é essa experiência que muitos clientes, visitantes nossos têm inicialmente. A partir dessa torneira aqui, eu consigo obter o líquido aqui para fazer uma experimentação, né? De uma cerveja que já esteja pronta no tanque e pronta para consumo, né? Aqui você pode fazer o consumo direto no tanque. Como também eu posso, através desse espaço aqui, fazer o invase dessa cerveja, transferir ela para os barris que eu vou levar para as entregas nos bares e restaurantes, que são barris de inox, onde a cerveja ela é armazenada, onde ela fica parada, que são aqueles barris lá atrás amontoados em uma quantidade significativa. Cada tanque desse consome uns 15, 16 barris para levar toda a cerveja e estocar nesses tanques. Esses equipamentos e o processo produtivo, ele precisa de constante manutenção, limpeza, adequação dos produtos e dos equipamentos para que a gente tenha sempre uma qualidade. Aqui na fábrica nós fazemos uma limpeza diária do piso e dos equipamentos para evitar qualquer tipo de contaminação. Utilizamos produtos certificados do mercado, próprios para esse tipo de limpeza. Esse material é todo de inox, então tem produtos específicos para fazer isso, né? Fazemos a limpeza do piso, controle dos vetores, através de uma empresa especializada que faz aqui todo o processo de dedetização e de certificação do espaço. E nós temos, para mostrar para vocês, umas 2 áreas que são importantes. Essa aqui é uma área que a gente faz um manuseio, onde faz as medições da cerveja, quando ela está, que a gente pode verificar as qualidades dela, e mais para o final,
E mais para o final aqui, nós temos todo o processo de laboratório, onde essa cerveja é verificada para ver se tem algum tipo de contaminação, se está em condições de uso. Então essa é uma área de apoio, onde a gente conserva parte dos insumos e conservamos também os lotes de cerveja pronto para o controle de qualidade. Então aqui nós mantemos alguns insumos e alguns exemplares de cerveja e de produtos que nós utilizamos neste processo. Okay? De qualquer das formas, a cerveja, quando fica pronta, é submetida a isso, ela é envasada, depois ela é guardada nesses tonéis aqui. Com licença. Esses tonezinhos aqui que são os barris de chope. É aqui onde a cerveja ela é estocada e é levada para uma câmara fria. Essa câmara fria ela mantém uma temperatura entre 4 e 7 graus, que é uma câmara fria onde nós deixamos esses tonéis conservados por 6, 9 meses, dependendo da cerveja, do tempo que a cerveja vai saindo, ela é retirada da câmara fria direto para o consumidor. As nossas cervejas aqui, basicamente, elas utilizam aqueles insumos comuns de todas as cervejas, malte, lúpulo, fermento e a água, mas nós aqui, porque nós temos uma pegada artesanal, utilizamos também muitos insumos que dão características específicas às nossas cervejas, especialmente alguns insumos produzidos na nossa propriedade. Agora, vem comigo que eu vou te mostrar alguns desses insumos e como é que a gente faz o processo de coleta para incorporar nas nossas cervejas. A cervejaria Dona Maria, um dos diferenciais que tem é que nós primamos por incorporar produtos locais e alguns de produção própria nas nossas cervejas, né? E aqui na nossa propriedade nós produzimos desde romã, né, a jaca, produzimos limão de vários tipos, seriguela e tal, e incorporamos alguns nessas cervejas. Vou mostrar para vocês, por exemplo, né, o uso que nós fazemos da graviola. A graviola é uma fruta típica da região do Cerrado e transição da Amazônia, e utilizamos para fazer uma cerveja chamada Catarina Sour. A Catarina Sour é o único estilo de cerveja genuinamente brasileiro que utiliza frutas. E a nossa aqui da cervejaria, porque nós temos uma abundância dessa fruta chamada de graviola, nós utilizamos para incorporar ela na cerveja da Catarina Sour. Então a nossa Catarina Sour é de graviola produzida aqui no nosso sítio, né? Mas poderíamos fazer com outras frutas, como fazemos com manga, como fazemos, por exemplo, com capim santo e tal. Esse é o grande diferencial nosso. As pessoas que vêm à nossa cervejaria podem ter o prazer, por exemplo, de ver logo, principalmente as crianças adoram. Nós temos um amplo galinheiro aqui, que tem peru, ganso, que eles podem aproveitar, né, para ver. Algumas crianças têm contato com esses bichos pela primeira vez, é interessante. Podem colher frutas dos próprios pés, como o caso aqui da jaca, por exemplo, da manga, do limão. São frutas que eles podem, nessa experiência de campo, terem contato com ele, e todos os outros que podem ter acesso, porque a propriedade, essa área de lazer é aberta a todo o público que nos acompanha, né? E só para complementar, essa produção nossa, ela é sustentável, e nós utilizamos os expurgos, inclusive, da própria cervejaria para fazer o processo todo de adubação, de alimentação dessas plantas. Ainda nessa área externa do garden, que o público pode aproveitar, nós temos uma área de lazer com um campo de vôlei, e pode ser de multiuso, pode se utilizar para badminton, que as pessoas utilizam com frequência, porque as crianças jogam, nós disponibilizamos bolas e raquetes, equipamentos para eles poderem aproveitar esse espaço, e geralmente as crianças adoram vir ao ar livre, e nós temos esse campo aqui de vôlei e de badminton. Nós temos outros equipamentos de lazer que também podem ser aproveitados e são muito procurados pelo público que nos visita. Dentre eles eu queria destacar aqui uma casa de árvore, né, que tem equipamentos de lazer
de brinquedo e de aproveitamento das crianças, né? Esse espaço aqui é um espaço que também é feito para ser artesanal, para ser rústico. A casinha ela dispõe de toda a segurança possível para as crianças que quiserem aproveitar, e os brinquedos feitos com materiais recicláveis, reaproveitados, de pneus usados, eucalipto tratado, que é exatamente para a gente manter um pouco a ideia, né, da sustentabilidade, que é dos eixos dessa nossa cervejaria. Então esse é um espaço de lazer que as crianças podem aproveitar quando estiverem aqui. Nosso Beer Garden, ele tem primeiro esse espaço aqui, que é o espaço onde nós servimos as bebidas, principalmente para o público que nos visita. Ele consta principalmente de 10 torneiras disponíveis dos nossos rótulos, em que cada visitante ele pode aqui escolhe numa lista disponível de 10 cervejas, e nós temos o prazer de atendê-lo e servir aqui. Além disso, nós temos um expositor com as bebidas engarrafadas, que tem os nossos rótulos de cervejas, e tem também alguns produtos externos que as pessoas vão querer, um refrigerante, uma água, alguma coisa parecida. Do lado esquerdo meu aqui, nós temos uma área que nós colocamos algumas lembranças, às vezes disponível para a pessoa comprar e levar, as camisetas que a gente produz na cervejaria, algumas lembranças de arte por aqui, né? E todo o nosso serviço de apoio para o cliente que visita a nossa cervejaria. Então, nosso balcão de atendimento integra essas questões todas. Além disso, é claro, tem a área onde o público de fato senta, onde degusta os nossos lazeres, que eu vou mostrar para vocês aqui em seguida. Venham comigo. Esse é o nosso salão, que ele é composto por uma área aqui de um pergolato protegido da chuva e do sol. É composto também por um palco, onde os grupos musicais, porque aqui todo sábado tem atrativos musicais com bandas que tocam aqui. É composto por um outro espaço de um pergolado aberto ao ar livre, né? Com bastante verde, que as pessoas podem aproveitar. E, por fim, por um outro salão externo, onde as pessoas podem escolher aonde colocar as mesas e as cadeiras quando quiserem. Porque essas mesas e cadeiras estão disponíveis, nós também temos um serviço de disponibilizar embaixo de uma árvore, no lugar que a pessoa quiser eventualmente aproveitar. Esse garden aqui, nós abrimos para o público todo sábado e domingo. Aos sábados, ele tem música ao vivo, com vários atrativos musicais. Temos uma cozinha de apoio com várias comidas e petiscos. E aos domingos tem uma música ambiente com comidas que as pessoas podem aproveitar para almoçar, para lancharem, e fica aberto ao público todo sábado e domingo, e às vezes com uma lotação que nos surpreende, porque as pessoas gostam de estar num lugar aberto, cercado de verde. Por conta da demanda que o funcionamento do Garden tem, nós decidimos algumas rotinas aqui. Então, o processo de produção, lá onde eu mostrei para vocês, ele só pode acontecer de segunda a sextas-feiras, para que a gente não coincida ter produção e atendimento ao público. Até porque isso pode ensejar em algum tipo de contaminação, algum tipo de problema lá no processo produtivo. Então, o nosso processo de produção, quem se dedica à produção, tem a atividade restrita de segunda a sexta-feira. E aqui o nosso Garden, ele funciona sem que a produção esteja acontecendo. E aí deixamos o Garden para ele funcionar aos sábados e aos domingos, quando a produção não acontece. Por isso que nós conseguimos levar pessoas para visitar a fábrica, porque não está em produção. Porque se estiver em produção, a gente não pode, por conta da legislação e do cuidado sanitário, a gente não pode deixar ninguém entrar na fábrica havendo um processo produtivo. Então, sábado e domingo, a gente só se dedica ao espaço do Garden aqui, de receber o público, oferecer as melhores experiências em bebidas e comidas e atrativos musicais. E a parte de produção das cervejas, deixamos para acontecer durante a semana de segunda a sexta, porque aí não tem interferência das duas atividades.
Eu que cuido prioritariamente da parte produtiva, estou aqui de segunda a sexta para cuidar e garantir que saiam cervejas cada vez melhores, cada vez mais interessantes para o nosso público. E a Rosângela, que cuida da parte do Garden, se dedica mais aos finais de semana para garantir que o nosso público que vem aqui, ele tenha o atendimento da melhor qualidade possível e saia daqui com uma experiência inesquecível. Então essa é a essência da cervejaria Dona Maria. Uma cervejaria pequena, que prima por qualidade, tem um segmento de produção própria e o espaço de atendimento ao público. A produção própria nós produzimos, oferecemos para vários PDVs, pontos de venda na cidade, e o Garden, onde nós conseguimos receber o público a vir degustar, aproveitar essas cervejas maravilhosas e ímpares que tem aqui. Estão todos convidados, sábado e domingo, venham nos conhecer, venham aproveitar a cervejaria, venham curtir as nossas atrações musicais e as nossas cervejas em 10 torneiras diferentes que vocês podem aproveitar, além, obviamente, desse ambiente maravilhoso, rural, diferente de tudo que vocês possam ter experimentado por aí. São convidados. Que lugar maravilhoso para se conhecer, além, claro, de dar água na boca, ver todas essas cervejas que são produzidas na propriedade. E a seguir, vamos conversar com José Padilha, ele é sommelier e vai fazer uma análise sobre as cervejas Dona Maria. O programa Empreender no Campo volta já já. O programa Empreender no Campo está de volta. Hoje conhecemos a Dona Maria Cervejaria, uma fábrica que produz cerveja artesanal e oferece um espaço para degustação da bebida. Agora vamos conversar com ele e com o José Padilha, sommelier, para saber qual é a opinião dele sobre como apostar nesse mercado artesanal. José Padilha, seja bem-vindo aqui a esta edição do programa Empreender no Campo, aqui no canal Empreender. É um prazer estar aqui, Bruno, falando sobre cerveja, que tem crescido muito nos últimos anos no Brasil. Nos últimos 10 anos, a gente aumentou em 10 vezes o número de cervejarias e não para de crescer, né? Então, é impressionante como as pessoas estão descobrindo cerveja artesanal, que há 10, 15 anos atrás não era conhecida e hoje já é uma realidade, com vários empreendedores aí apostando nesse segmento da cerveja artesanal, da cerveja com maior valor agregado, né? E o que eu acho muito interessante desse exemplo que a gente viu, que é a cervejaria Dona Maria, lá de Planaltina, é que eles apostaram num segmento muito interessante, que é o turismo cervejeiro. A gente vê o turismo cervejeiro para fora do Brasil, né? Pessoas indo para a Alemanha, para o Reino Unido, para os Estados Unidos, para a Bélgica, que são destinos cervejeiros já muito consagrados. Mas agora no Brasil a gente está enxergando esse novo mercado do turismo cervejeiro interno, do turismo cervejeiro doméstico, né? E eu acho que o casal lá da cervejaria Dona Maria, eles vislumbraram essa oportunidade e hoje estão fazendo 6 mil litros de cerveja. Começaram só com 500 litros e hoje já produzem 6 mil litros por mês. Uma coisa interessante da gente falar também é sobre esse conceito de Biergarten. Na realidade, surgiu do alemão Biergarten, porque os alemães eles faziam as cervejas e durante a fase de fermentação e maturação eles colocavam em caves subterrâneas, porque nessas caves subterrâneas, nesses depósitos subterrâneos, você não tinha a incidência do sol, então a temperatura era mais amena e sem oscilação.
quando a cerveja ficava pronta, né, onde é que era bom tomar essa cerveja? Perto dessas caves subterrâneas que geralmente ficavam ao abrigo de árvores que eram plantadas para não fazer sol no terreno, para o terreno não ficar quente, né, para não afetar a fermentação e a maturação. Então surgiu esse estilo de beber cerveja comunitariamente. A cerveja já é um grande agregador, né? Então esse Biergarten veio do Biergarten alemão, que é essa maneira. Se você vai em Munique, por exemplo, você tem praças que são verdadeiros Biergartens, onde todo mundo está ali em mesas comunitárias bebendo cerveja, né? E o casal de lá, de Planaltina, da Dona Maria, eles enxergaram essa possibilidade de entregar para o público um espaço de conveniência, de convivência, um espaço onde a família está toda reunida, né? E na realidade, com atrações para todas as idades, né? Lógico, só quem tem mais de 18 anos bebe cervejas, mas você tem ali uma fazenda toda à disposição, até mesmo das crianças, para ser um evento familiar. E aí eu quero até falar sobre isso, né? Antigamente, a cerveja popular estava muito ligada, né, ao consumo mais... um consumo onde você via mais adolescentes, você via só pessoas só bebendo cerveja. Hoje, nos eventos de cerveja artesanal, é muito comum você encontrar famílias com crianças, com bebês de colo e tal, porque é um espaço de degustação, é um espaço de experimentação, é um espaço de convivência, e a cerveja artesanal agrega muito a isso, né? E eu acho que eles estão no caminho certo. E eles já estão produzindo 10 estilos de cerveja. Hoje começaram com poucos estilos que faziam para os amigos, né? E com o sucesso e com o crescimento, hoje eles fazem 10 tipos diferentes de cerveja, 10 estilos diferentes de cerveja, e estão investindo também em cervejas com adição de fruta, que é muito interessante, né? A cerveja, pela lei de pureza alemã, só entra água, malte, lúpulo e levedura, mas hoje em dia, por causa da escola belga, da escola americana, a gente pode adicionar o que quiser da cerveja para melhorar sabor, para melhorar aroma, né? Então eu fico muito satisfeito de ver esse tipo de iniciativa. José, uma das dificuldades enfrentadas aí pelo casal, justamente com relação à mão de obra especializada, é um problema muito comum enfrentado por esses empreendedores. E a solução, claro, não pode ser outra a não ser capacitá-los, né, José? Exatamente, porque o que acontece é, como eu falei, em 10 anos multiplicou por 10 o número de cervejarias no Brasil. Então, a demanda por mestres cervejeiros, por técnicos cervejeiros, cervejeiros práticos, foi muito grande, né? Então, hoje em dia, com esse aumento do número das cervejarias exponencial que a gente viu nos últimos anos, hoje o Brasil tem cerca de 2.000 cervejarias, ainda não se fechou o número do ano passado, mas acreditamos que já esteja por volta de, ou tenha passado de 2.000 cervejarias, ao passo que pouco mais de 10 anos atrás não passavam de 80, 100 cervejarias. Então, isso é muito impressionante. Isso faz com que a demanda por profissionais qualificados, profissionais que tenham treinamento e experiência, seja muito grande, né? E realmente a única maneira da gente resolver esse problema é investindo em educação. Mas nós temos grandes escolas aqui no Brasil e no mundo inteiro também
formando mestres cervejeiros e suprindo a necessidade desse mercado com profissionais de qualidade. José, para a gente finalizar, infelizmente nosso tempo já está chegando ao fim. A dica para quem quer aí apostar nesse mercado da cerveja artesanal. Olha, a dica que eu dou é ir sem medo e gostar daquilo que faz, né? Porque a maioria dos cervejeiros, ou a maioria das pessoas que gostam de cerveja, ou mesmo as pessoas que simplesmente veem na cerveja um negócio, elas querem crescer e virar uma grande cervejaria como essas que são com presença global, né? Mas eles demoraram séculos, né? Décadas para chegarem até lá. O importante é você gostar do que faz e ter uma conexão com o seu público de apreciador de cervejas, né? Essa é a grande dica que eu posso dar para quem quer empreender. Você tem que gostar daquilo que faz e não apenas enxergar os números, mas também enxergar o prazer, que é fazer uma boa cerveja e agradar o seu público. Tá certo, José Padilha, sommelier, dica valiosa aí para quem está em casa nos assistindo, para quem pensa aí em apostar nesse segmento, nesse mercado de cervejaria artesanal. José, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco nesta edição do programa. Bruno, eu que agradeço e saudações cervejeiras para você e para todos que estão nos assistindo. Obrigado mais uma vez, querido. Até a próxima oportunidade aqui conosco. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima edição do programa Empreender no Campo, aqui no canal Empreender.